disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. O quê? Porque o que, irmãos? Tá bom, Digamos que foi um ensaio e os irmãos vão falar com mais força, até para estrondar a cabeça do capiroto que está lá embaixo, viu? Ele vai ficar doido porque Jesus chegou. Você acredita que Jesus chegou, irmãos? Amém. Glória Então a Deus. eu estou acreditando, hein? Veja bem, eu vou pegar assim: e disse Jesus, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus quer pousar em sua casa nesta noite. Amém. Seja bem-vindo, Senhor. Agora a pergunta é: para que Jesus quer pousar em nossa casa hoje? Ai, Jesus, eu estou com meu coração ardendo, viu? Eu quero tornar a dizer para os irmãos: será porque, pastor Helmut, que Jesus quis posar na casa do Senhor aquele dia? Eu não sei se o senhor nasceu evangélico, mas se o senhor tiver nascido, não tem problema não, que antes do senhor veio alguém. E antes do senhor, quem veio foi o seu pai e a sua mãe. E antes do pai do senhor e a mãe do senhor, veio alguém que é o pai dele e a mãe dele. Então, é uma árvore. Eu poderia chamar essa árvore de árvore G. Como é que fala G? E você está entendendo? Então, Jesus veio. E por que será que Jesus chegou na casa do pastor Helmut? Na época ele não era pastor, né? Por que será que ele chegou na casa do irmão Giovanni e Dá? Por que será? Por que será que Jesus chegou naquela hora ontem? Foi para fazer uma coisa grande, né? Então coloca a mão assim no seu coração. Faz assim, no nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eis-me aqui nesta noite. Senhor, que a sua palavra se torna profecia para a minha vida. Fala comigo, Jesus. Entra, Jesus, na minha casa, porque eu lhe dou liberdade agora. E eu só quero que a sua palavra transforme em profecia na minha vida. Fala. Pode se assentar glorificando a Deus. Queridos e amados irmãos, nós temos nesta noite uma palavra profética ou uma palavra da parte de Deus. Todos nós sabemos que aqui na Bíblia Sagrada nós encontramos palavras que edificam a nossa vida, palavras que transformam a nossa vida, palavra que edifica o nosso ser, a nossa alma, ou que salva a nossa alma, palavras em que alegra, aleluia, nossas vidas, palavra em que enche ao cântaro do homem ou cântaro vazio, palavra em que tira o homem, aleluia, do lamaçal do pecado e transforma ele em um nome novo. Irmãos, nós vemos na Sagrada Escritura, principalmente de Gênesis a Apocalipse, por que não dizer de Gênesis a Apocalipse, que nós encontramos palavra em que transformou a vida de outras pessoas. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia disse? E esta mesma palavra é que tem também tomado conta, ou seja, que tem estado batendo na porta ou na nossa porta para fazer alguma coisa em nossas vidas. Será o que esta palavra quer fazer em nossas vidas? Eu vejo nessa palavra, irmãos, que o que escreveu este livro, o que escreveu este livro, chamado de Evangelho, foi o doutor Lucas. Lucas, todos nós sabemos que ele nunca foi um discípulo de Jesus. Lucas nunca foi um discípulo de Jesus. Lucas, ele nunca andou com Jesus. Lucas, ele não caminhou com Jesus e ele não foi um discípulo de Jesus. Lucas, todos nós sabemos que ele foi um convidado pelo apóstolo Paulo, aleluia, quando ele morava, residia nas mediações do Egito e em outras partes. Diz a história em que Lucas, não só diz a história, mas a Bíblia diz em que o apóstolo Paulo convidou ou mandou que eu chamasse, buscasse este jovem Lucas para que ele cuidasse das feridas. Porque Paulo convidou para que ele cuidasse dele, porque Paulo estava não enfermo, mas Paulo estava muito ferido, muito machucado, tinha levado muitas chicotadas, tinha sido apedrejado, enfim, Paulo estava em um estado, na verdade, um pouco difícil, vamos dizer assim. E assim ele chama Lucas, e se você observar lá na epístola, lá na carta, escrevendo ele
escreveram ele a Filemon, você vai ver que ali está dizendo que alguns irmãos ficaram com ele, e um deles é Lucas. Lucas ficaram com ele. Irmãos queridos, o que eu quero chamar a sua atenção, que Lucas não andou com Jesus, como ele escreveu acerca de Jesus, como ele falou a respeito de Jesus, como ele pode escrever o que nos outros evangelhos também está escrito. Haja visto que nem tudo que está em um evangelho está no outro, mas há algo que você vai encontrar no evangelho de Mateus que não vai encontrar no evangelho de Lucas. Há algo que você vai encontrar no evangelho de Lucas, quem sabe não vai encontrar no evangelho de Mateus. Amados irmãos e queridos, na verdade nós chamamos muitas das vezes, ou por força de expressão, dizemos que evangelho é de Lucas, evangelho é de Mateus, evangelho é de João, evangelho é de Marcos. Na verdade o evangelho não é de Marcos, não é de Lucas, não é de Mateus, e também não é de João, que a qual inclinava a sua cabeça no seio ou no peito de Jesus, e era ele o mais amado por Jesus. Aí a pergunta aí que soa, aí que quem sabe quer nos indagar é esta: então, se o evangelho não é de Lucas, não é de Mateus, não? A verdade, o evangelho não é deles, porque o evangelho é de Jesus Cristo nosso Senhor, e assim está escrito na Bíblia Sagrada, na carta escrita aos Romanos, aonde está escrito no primeiro capítulo, no versículo 16: porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, não me envergonho do evangelho de Cristo. Olha só a diferença: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Irmãos amados, o evangelho de Cristo, e se o evangelho é de Cristo, irmão Claudecir, Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Cristo tem que ser o centro da nossa história. Cristo tem que ser o centro do nosso, ou do evangelho. Cristo tem que ser o centro da igreja. Cristo tem que ser a história das nossas vidas. Há muitas histórias sendo escritas por aí, mas uma história sendo escrita sem Jesus Cristo de Nazaré. Há muitas histórias sendo escritas em nomes postos em altos lugares, mas na verdade sem Jesus Cristo sendo o centro. E eu nesta noite quero dizer que Jesus chegou. Jesus chegou, e se Jesus chegou, alguma coisa ele veio para fazer. E o que em primeiro lugar que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer algo em minha vida e veio fazer algo na sua vida. Jesus veio fazer algo na minha família, pastor Helmut, e veio fazer algo na sua família, como tem feito. Jesus veio fazer algo na sua família, aleluia, irmã e irmão, como veio fazer também algo na minha família. Então eu quero dizer para você que Jesus chegou, e a pergunta que eu tenho nesta noite é para você esta: você tem certeza que Jesus chegou lá? Você tem certeza que Jesus chegou lá? Se você tem, glorifica, meu amado. A certeza, como é que eu respondo, pastor? Você pode responder confirmando glória a Deus e aleluia, e dizendo amém. Quando nós dizemos amém, a palavra amém significa assim seja louvado o nome do Senhor na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha história. E portanto eu quero dizer, Jesus chegou. E quando diz a Bíblia que entrando Jesus na cidade de Jericó, aleluia, ou passando Jesus em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, chefe de alguns homens. Ele é chefe, ele era príncipe de alguns homens. E este Zaqueu, ele era um homem que estava trabalhando, ou estava a serviço de alguma coisa. Quem sabe coisa esta não era, você não agradaria e nem eu agradaria. Mas uma coisa eu quero te dizer: e ele procurava ver quem era Jesus. Esse Zaqueu procurava, irmã Jaqueline, ver quem era Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu vou ver se esse Jesus é mesmo esta história toda em que eles estão falando por aí. Porque se ele é mesmo esta história, eu quero conhecer ele, porque quem sabe a minha história vai ser mudada em outra, vai ser transformada em outra. E portanto, se ele é isto tudo mesmo, eu vou dar lugar. E se eu der lugar, eu sei que a partir de hoje a minha vida será diferente. E então, amados irmãos, eu vejo que este homem, eu vejo que ele procurava ver quem era Jesus.
e não podia por causa da multidão. Veja, Jesus por onde passava, ele era acompanhado de uma grande multidão. Jesus, se ele quisesse andar sozinho, ele tinha que muitas das vezes esperar, quem sabe, a multidão estar despercebida para ele sair. Quando ele saía, ele não saía à toa, ele saía para orar ao Senhor, ele saía para buscar ao Senhor. Ele, na sua forma humana, ele saía para buscar ao Senhor em oração, e o Senhor o revelava, Deus Pai o revelava a ele. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que ele não podia ver, pois era grande aquela multidão, e ele era homem de pequena estatura, era um homem de pequena estatura. E eu vejo, irmão, que quando Jesus chegou, vendo que ele, sendo ele de pequena estatura, ele correu adiante para subir em uma figueira. A minha Bíblia que diz que chegou, a minha Bíblia disse que ele, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Eu não quero, aleluia, entrar neste assunto de bravo aqui, mas uma coisa eu quero te dizer. Eu quero te dizer uma coisa: se esta figueira era brava, alguma coisa tinha nela. Eu não sei se ela dava os frutos dela era venenoso. Eu não sei se ela era uma árvore cheia de espinho. Eu não sei se ela era uma árvore muito alta. Na verdade, eu quero dizer que eu ouvi alguém, e se eu ouvir alguém, e eu quero pegar essa parte que eu ouvi de um pregador dizendo que esta figueira era brava porque era muito cheia de espinho. Agora eu te pergunto, como pode um homem subir em uma figueira cheia de espinho? Eu não sei como, mas uma coisa eu quero te dizer para você entender, guarde isto: eu não sei como é que ele subiu em uma figueira cheia de espinho, mas uma coisa eu quero te dizer: quando uma vaca brava estiver correndo atrás de um homem, ele passa por cima de uma cerca, aleluia, até de 7 fios de arame para não ser pego por ela. Agora, se o homem salta por cima de uma cerca, aleluia, de 7 fios de arame, para que a vaca não costura ele no chifre, imagine para ver Jesus. Eu acredito assim, porque a Bíblia, aleluia, nos informa que a coisa que só acredita quem realmente crê que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, e ele chegou aqui nesta noite. E eu quero informar-lhes que ele chegou. Para que Jesus chegou? Eu quero informar, em primeiro lugar, Jesus chegou naquele lugar para dizer para Zaqueu: não precisa subir, meu amado, basta você descer. Descendo você receberá a mim. E quando ele desceu naquele lugar, diz a Bíblia que apressado desceu e recebeu-o com júbilo. A palavra nesta noite que eu tenho para você é para você descer e receber a Jesus, aleluia, com júbilo, com alegria, porque a palavra do Senhor nos informa assim: aleluia, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. Jesus chegou aqui com alegria, e quando Jesus disse esta palavra, ele desceu e recebeu Jesus. Mas por que Jesus chegou? Em primeiro lugar, diz a Bíblia no verso de número 9, que Jesus chegou para dizer àquele povo, para dizer àquela casa, para dizer àquele homem, que ele chegou para que havia, ou para que houvesse salvação naquela casa. Eu não quero que você desliga, por favor. Eu não quero chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque o meu desejo é entrar no lugar santo do santo, mas eu quero que você entre também nesta noite, porque o véu já foi rasgado, a parede do impedimento já foi tirada. E então eu quero dizer que Jesus chegou naquela casa, naquele lugar, para que houvesse salvação naquele dia. Irmãos amados, sabe por que Jesus chegou na sua casa? Para mudar algumas histórias que está dentro da sua casa, aleluia, para transformar, aleluia, algo que quem sabe está errado dentro da sua casa. Aleluia, eu quero dizer que quando Zaqueu convidou o Senhor para que ele fosse à sua casa, diz a Bíblia que alguns ali começou a murmurar, começou a dizer: olha, como esse pode entrar na casa de alguém, na casa de um homem pecador? Eu quero dizer, Jesus, ele não era de palácio, ele não era de lugares que ali os homens estavam, dizendo como naqueles lugares que
alguém só queria tirar foto, alguém só queria que aparecer no outdoor, alguém queria aparecer nos altos falantes, quem sabe, aparecer, quem sabe, em um nome escrito de pendurar para todos os lados. Não, Jesus chegava, pastor Helmut, ele começava a observar a festividade, ele começava a observar a festividade, e diz a Bíblia que ele chegou numa festividade, aleluia, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, diz a Bíblia que ele chegou naquele lugar, e começou ali naquela festa, tinha uma grande festa ali, e Jesus chegou naquela festa. Quando Jesus chegou, Jesus viu que só havia naquela casa príncipe, só havia doutores, só havia homem de alta capacidade, da alta sociedade, só viu um homem ali. E quando ele começou a observar, ele não viu naquela casa, aleluia, homem tipo paralítico, ele não viu naquela casa homem tipo cego, homem tipo surdo, ele não viu naquela casa homem tipo, aleluia, que faltava visão. Você não está vendo? Eu quero que você me entenda, ele não viu naquela casa homem tipo que estava, aleluia, assim esperando um milagre. Sabe como é que Jesus fez? Jesus começou a observar, e os seus discípulos junto, pastor, e os seus discípulos junto com ele assim, os discípulos andando com ele. E quando os discípulos perceberam, Jesus estava escorregando na festa, Jesus estava escorregando, para quê? E eu posso ver os discípulos dizer, aleluia, diácono Claudeci, assim, mestre, mas a festa está boa, a festa está linda, mestre, para onde o senhor lá vai? Eu estou observando, mestre, que para onde o senhor lá vai é um lugar onde só há coxo, aonde só há enfermo, aonde só há cego, aonde só há doente. A glória, aleluia. E eles observaram, e eles preocuparam, porque eles queriam sair do outdoor, eles queriam dizer assim, quem será? Quem de nós ficará no lugar? Quem de nós, lembra daquela passagem? Quem de nós ficará? Mas Jesus saiu de fininho, e certamente Jesus falou assim, se vocês quiserem me acompanhar, venham, porque eu lá vou num lugar diferente, eu lá vou entrar num lugar diferente. Sabe aonde Jesus lá ia? Jesus lá ia, aleluia, naquele lugar chamado Tanque de Betesda, aonde um paralítico que há 38 anos estava enfermo na porta do templo, ou seja, na beira do tanque, e todos vinham e entravam. O anjo balançava a água e ele entrava, mas não tinha oportunidade para ele. Eu quero dizer uma coisa para que nesta noite, que muitos estão tentando te empurrar do lado, mas Jesus Cristo chegou nesta noite como santo da história desse templo, para, aleluia, para você glorificar o nome dele. E quando Jesus chegou, ele disse, homem, toma a sua cama e levanta e anda. Jesus quer chegar na sua casa nesta noite. Jesus chegou lá, irmã Isaura. Jesus chegou lá. Ele chegou. Você tem certeza que ele chegou? Glorifica o nome do Senhor. Ai, Deus de mistério. Jesus chegou na festa, não viu quem precisava. Jesus só chega no lugar aonde há uma necessidade. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quantos têm necessidade de um milagre na sua vida? Eu sou carente do milagre. Aqui tem uma pessoa, aqui tem duas pessoas, aqui tem alguém nesta noite que veio dizendo, Senhor, opera um milagre. Eu quero te dizer, Jesus chegou. Jesus chegou. Eu quero que você entenda. Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou na casa de Zaqueu porque ele queria ele queria fazer milagre lá. Ele queria fazer um milagre lá. Eu já vejo o Senhor descendo nesta noite com a mão sobre este lugar e começando a operar maravilhas na vida de alguém. Sabe por que, irmão, a tua casa, a minha casa, enquanto a meia balançando, quase caindo? É porque Jesus não chegou lá. No dia que Jesus chegar, houver salvação e batismo com o Espírito Santo, porque ainda isso existe até hoje. Ai, glória! Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. E disse Jesus, hoje veio salvação. Olha só a expressão casa. Hoje veio salvação a esta casa. Para que Jesus chegou? Salvação. Eu quero convidar aqui nesta noite a vocês. Por que Jesus chegou na casa
de Simão Pedro? Por que Jesus chegou Mandria, por que Jesus chegou na casa de Simão Pedro? Jesus chegou na casa de Simão Pedro. Porque na casa de Simão Pedro a sua sogra estava com febre enferma. E Jesus chegou na casa dela e ela não poderia servir. E o que mais Jesus gosta de ver nós servir. E ninguém gosta, tem pessoas que não gostam de servir. E Jesus veio, e Jesus chegou e viu aquela situação. Um negócio, com certeza, meio triste. Jesus chegou e tocou as mãos da sogra de Pedro. E a febre foi na hora repreendido. Sabe o que o Espírito Santo de Deus traz no meu coração? Que Ele quer repreender entre muitas igrejas a febre espiritual que está dominando muitas igrejas. Que febre é esta, pastor? O desânimo é tão grande que a febre lá vai entrando e as pessoas lá vai se desfalecendo. E Jesus viu que aquela mulher lá ia se desfalecendo. Quando Jesus percebeu, não, eu quero animar. Eu estou dizendo que Jesus chegou na sua casa para te reanimar nesta noite. Eu estou dizendo nesta noite que Jesus chegou. E eu não vou continuar. Eu só falei duas coisas para Jesus chegou para a salvação na casa de quem? Zaqueu. Jesus chegou na casa de Simão Pedro para quê? Ele chegou para fazer alguma coisa na história da sua vida. Eu quero convidar você para estar de pé. Essa é a minha primeira parte. Eu quero convidar a serva do Senhor que veio para ministrar nesta noite. Todavia, todavia, o mistério de Deus está descendo nesta noite. Eu disse que se você veio, não sai fora sem bênção, só se for com muita necessidade. E ela está dirigida pelo Espírito Santo. Ela vai fazer algo aqui nesta noite, dirigida por Deus. Cadê a irmã que vai ministrar nesta noite? A irmã Michele, não é isso? A banda gaçou e coloca de pé nesta noite, todos vocês vão receber ela. Aleluia. Eu sei que é difícil ministrar quando nós esperamos alguém, mas o Senhor, ele não olha isso. O Senhor, quando ele chega e faz alguma coisa. E o Senhor lhe trouxe o Senhor. Nada foi por um acaso. Deus, ele escreve certo, não é como diz alguns por aí, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, Deus só escreve certo, não procura curva. Deus é fiel. Muito obrigado por sua ter vindo. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu estava falando aqui sobre Jesus chegar. Jesus um dia chegou na casa da senhora para usar a senhora, e só nunca pensaria que Deus ia usar a senhora aqui como vai usar. Em nome de Jesus. Esteja ligado. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu trago os cumprimentos do nosso pastor, presidente, e também ali do nosso pastor local, o evangelista João Batista. Estamos vindo de Brockton, Massachusetts. Peço perdão à igreja pelo atraso. E gostaria de somente deixar aqui com os irmãos alguns versículos da Santa Palavra de Deus. Capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 19. Quero dizer aos irmãos que, embora para mim eu tenha chego no fim deste culto, creio eu que cada um de nós ainda temos mais a receber da parte de Deus. Porque o que para mim chega a ser o fim, para Deus é somente o começo de uma nova etapa nas nossas vidas. Então, no meu entendimento, o meu relógio já venceu as horas. Mas no entendimento de Deus ainda há coisas que Ele gostaria de falar ao teu e ao meu coração nesta noite. Então, venhamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Está escrito assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que temos aqui a palavra de Deus que nos ensina que nós
conhecemos a Deus pelo que é manifesto. Talvez eu e você possamos ser eruditos da palavra de Deus e passamos muitas horas ali estudando aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Sabemos que através da Bíblia é que nós conhecemos o Deus Criador. Não há outro modo como conhecer. Porque através da palavra de Deus, nós temos o conhecimento do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Através dos Evangelhos, através da Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, tudo se aponta a um Salvador para as nossas almas. E este Salvador está aqui nesta noite. Porque quando eu entrei as portas, eu ouvi com os meus ouvidos, assim como os irmãos, que Ele já havia chegado às nossas casas. Pois então nós vamos verificar que podemos conhecer mais sobre este Deus. Há um erro tremendo, irmãos, que devemos tomar muita cautela. Há um erro daqueles que pensam que por estudar a palavra de Deus, insensadamente, eles têm ali um conhecimento profundo de Deus. Isto não é o que a palavra nos ensina. Porque, na verdade, ali está escrito no livro de João que os milagres de Jesus Cristo foram tantos que não poderia caber nas páginas da Bíblia. Não havia um livro neste mundo que pudesse deixar ali registrado tudo o que o nosso mestre fez quando andava nesta terra. Seria impossível. Seria impossível para mim e para você conhecermos a totalidade do Senhor Jesus Cristo e tampouco o Deus Todo-Poderoso. Aquele que vive nos céus, que criou tudo que nós podemos contemplar com os nossos olhos e palpar com as nossas mãos. Não. O Deus a quem nós servimos, aquele que nos criou, aquele que nos trouxe através de Jesus Cristo, a nos aproximarmos dele um pouquinho só mais. Ele vai muito além do nosso entendimento. Tampouco nós precisamos nos achegar humildemente. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele responde a todo aquele que busca. E que todo aquele que tem ali ansiedade de poder se aproximar, Ele não rejeita. Ele não deixa você voltar para a tua casa nesta noite com o coração vazio, forma alguma. O Deus a quem servimos, Ele é fiel para com aquele que é fiel com Ele. Então, irmãos, venhamos nesta noite observar não aquilo que os olhos veem, mas venhamos atentar-nos para as coisas invisíveis, aquelas do mundo ali espiritual. Porque nós estamos aqui passageiros. O nosso tempo aqui nesta terra é temporâneo. Talvez porventura possamos ser abençoados por ter saúde e vivermos até os 100 anos. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é que enquanto nós estamos aqui contemplando o visível, nós estamos aprendendo sobre o mundo invisível. Porque é para lá que nós iremos, para o céu, aquele da qual nós não vemos com os olhos, mas aquele da qual nós cantaremos e louvaremos junto com os anjos e arcanjos, nos curvando diante do Deus e dizendo: Santo, 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 Ele é Santo, 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 Altíssimo é o Deus e consumador das nossas fés. Que nós venhamos então, irmãos, a almejarmos aquilo que é invisível. Hoje nós não vemos, mas a palavra de Deus diz que só mais um pouquinho Ele virá nos buscar. E quando Ele vier nos buscar nas nuvens, eu creio que não somente eu, mas todos que estão com o coração verdadeiramente ansiosos poderão encontrar com o Mestre nas nuvens. E ali nós passaremos a ver aquilo que hoje nós não podemos. Foi dito a mim nesta tarde que os irmãos estão aqui numa campanha sobre ali onde nós precisamos almejar ali a perseverança. Devemos perseverar no Evangelho, no caminho do Senhor. Mas nesta noite, eu não vim aqui para dizer aos irmãos perseverem, porque certamente os irmãos já têm andado neste caminho. Nesta noite eu vim aqui dizer para os irmãos algo que também não é novidade para os irmãos, mas venho enfatizar aos irmãos com muita simplicidade e com sinceridade no meu coração, que na verdade nós não somos nada diante do Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que os irmãos têm pedido. Lembro-me ali de Jó, e depois de tanta perseguição, Jó não entendia e nunca entendeu que o sofrimento dele não era a prioridade de Deus. O que estava em jogo para Deus não era o sofrimento de Jó, mas que através da vida de Jó, Deus pudesse mostrar para o inimigo das nossas almas que ele não perde batalha, que ele perseverar nas nossas vidas, nos tomará pela
Senhor, nesta noite. Porque a palavra de Deus nos diz ali em João, nós aprendemos que existe um versículo tremendo que diz assim para os nossos corações: